Olá a todos, eu sou Daniel Mischa, professor e pesquisador do Cefet do Rio de Janeiro, e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês os meus conhecimentos sobre energia solar fotovoltaica. Em especial, eu vou falar um pouco sobre dispositivos e sistemas fotovoltaicos, que é o tema de um curso que eu ofereço para graduação e pós-graduação lá no Cefet. Bom, na medida do possível, eu vou falar na linguagem mais simples que eu puder, de forma que eu possa abranger o público em geral e que eu possa também ajudar a disseminar um pouco sobre a energia solar fotovoltaica para que ela continue a crescer no Brasil e no mundo. Muito bem. Esse conjunto de slides que eu vou passar para vocês, ele costuma ser a primeira aula desse curso, né? Onde eu discuto o panorama energético no Brasil e no mundo. Bom, eu vou falar um pouco para vocês, então, sobre o panorama energético no mundo, depois no Brasil, e vou tentar mostrar para vocês que a nossa sociedade contemporânea vive um desafio energético e ambiental muito grande, do qual todos nós fazemos parte e podemos contribuir se a gente mudar um pouco nossos hábitos de consumo. Depois eu vou falar especificamente da energia solar, as formas de energia solar, de aproveitamento da energia solar para transformar em outros tipos de energia, e em particular a energia solar fotovoltaica, que é o tema principal desse curso. Bom, cabe ressaltar, aqui é um slide que eu costumo botar em todas as aulas que eu ofereço, que além desses slides, também estão disponíveis todos os slides do curso, assim como todos os cursos que eu ofereço, na minha página de internet. Eu vou abrir aqui para vocês, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, mas é fácil encontrar a minha página na internet, basta jogar no Google Daniel Mischa Física, geralmente é a primeira página que aparece. Então, essa aqui costuma ser a página inicial, que vocês vão ver. E aí, entrando na parte de ensino, tem outras iniciativas, se vocês tiverem interesse em consultar um pouco mais do que eu faço, basta clicar nos outros links. Mas vindo aqui na área de ensino, vocês vão ter acesso a todos os cursos que eu estou oferecendo naquele semestre. Nesse caso, 2020/1, primeiro semestre de 2020. Aqui estão os 4 cursos que eu estou oferecendo esse semestre. E logo abaixo vocês vão ter também outras informações acerca de outras iniciativas de projetos que eu faço na área de ensino. Bom, clicando aqui na área de dispositivos e sistemas fotovoltaicos, então vocês vão ter acesso a todo o conteúdo do curso, informações importantes, listas de exercício, e lá no final, todos os slides, as notas de aula estão disponíveis. Essa que eu estou falando aqui é a aula 1. Muito bem. Então, começando aqui a falar do panorama da energia no mundo, eu vou fazer uma outra divulgação aqui importante. Para quem gostar dessas discussões que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, eu também aconselho, recomendo, o link também vai estar na descrição desse vídeo, vocês a consultarem o artigo que eu escrevi há alguns anos atrás, junto com os meus alunos de iniciação científica, né, onde a gente discutiu o atual desafio energético ambiental mundial e energia solar fotovoltaica. Esse artigo está na revista Tecnologia e Inovação do próprio Cefet do Rio, tá? Então, eu não vou me delongar muito nele aqui, não. Basicamente, os dados que estão contidos nele também vão ser discutidos lá nos slides que eu estou aqui discutindo com vocês. Muito bem. Vamos começar a falar da energia no mundo. Deixa eu minimizar aqui o meu rosto, para não atrapalhar. Bom, aqui nesse slide eu estou mostrando 2 gráficos para vocês. O do lado esquerdo descreve como a população mundial vem se modificando ao longo do tempo, né? Então, a gente vê aqui que a linha em preto, com os quadrados pretos, indicam dados tomados ao longo do tempo, até 2015, mais ou menos, mostrando que a gente atingiu aí uma população de quase 8 bilhões de habitantes na Terra. E em colorido aqui, em linhas tracejadas, a gente tem as projeções de continuidade do crescimento da população. A gente está crescendo a uma taxa mais ou menos, né, nos últimos anos, de 1% ao ano, então a população mundial continua crescendo, e aqui tem as diversas projeções, uma taxa de fertilidade maior, fazendo com que a população mundial continue a crescer e atinja em 2050, por exemplo, 11 bilhões de habitantes, que é muita coisa, ou uma taxa de fertilidade menor, né, que faça, então, a população mundial passar a decrescer a partir de 2050, quando tiver atingido aí uns 8 bilhões e meio de habitantes.
É claro que para onde a gente vai depende basicamente das políticas de natalidade dos governos e dos próprios indivíduos, né? De como eles continuam a se reproduzir. Muito bem. No gráfico do lado direito, eu mostro para vocês aqui uma outra informação. É o consumo energético total. Na verdade, essa informação é uma outra, é a oferta interna de energia, que é sempre proporcional ao consumo energético dos países em função do tempo. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que essa linha, na verdade, somando todas as fontes, aqui cada fonte colorida dessa aqui é uma fonte energética diferente, petróleo em laranja mais claro biocombustíveis, em azul carvão e assim sucessivamente. Desculpa a legenda em inglês, no próximo slide eu vou botar elas em português. Então a gente vê aqui que o total, a soma dessas fontes, ela cresce com o tempo. Ou seja, a população consome cada vez mais energia no mundo, né? Então a gente tem aqui no meu eixo aqui vertical, a gente vê uma unidade de energia muito utilizada, que é a tonelada de óleo equivalente. Então, isso aqui é uma unidade de energia. É claro, o nome é tonelada de óleo equivalente e está sendo usada para todas as fontes, que é uma forma de tentar colocar na mesma linguagem, ou seja, na mesma unidade, o consumo por todas as fontes, né? Então, a gente vê que o consumo vem crescendo com o tempo. Para quem tiver interesse, depois a taxa de conversão está aqui, ó, no rodapé do slide, 1 tonelada de óleo equivalente. Como é que se transforma isso para caloria ou para megawatt-hora, que é uma unidade de energia mais usada no setor elétrico. Cabe ressaltar, gente, que todos os dados que estou trazendo aqui para vocês, esses gráficos, são geralmente de agências internacionais oficiais, ou, no caso do Brasil, a Agência Oficial de Energia, né, que é a Empresa de Pesquisa Energética, ou a ANEEL. Pois bem, então, esse gráfico do lado direito foi copiado, né? Eu peguei a figura da Agência Internacional de Energia, que olha para todos esses dados de todos os países, compila e depois dá os resumos para a gente. Bem, aqui está o consumo daquele slide anterior por fonte em 2017, são os dados mais recentes que eles disponibilizaram. Então, a gente pode ver aqui, primeiro de tudo, que se eu somar todas as fontes de energia não renováveis, elas totalizam 81%, 81,1% na verdade. Então, a maioria esmagadora do nosso consumo, da nossa oferta e consumo, hoje, no mundo, é em fontes não renováveis de energia. O petróleo aqui contribuindo com quase 32%, a fonte mais usada. Depois, em seguida, o carvão, 27,1%. Gás natural, com 22,2%. Depois, em seguida, biocombustíveis, a fonte nuclear, hídrica e outros. Em outros, ali estão englobados energia eólica, solar e outras fontes renováveis de energia e não renováveis também. Muito bem, então essa é a distribuição que a gente tem hoje no mundo, os últimos dados coletados pela Agência Internacional de Energia. Bom, e falando em distribuição, né, como isso se dá nos países, eu trouxe aqui um dado importante, o dado de um relatório um pouco mais antigo, de 2016, com dados de 2014, onde o consumo de 2014 é comparado com o consumo de 1971, ou seja, quase 50 anos depois, né? Bom, e na verdade a gente pode ver que o consumo de energia mais do que dobrou, né? Enquanto em 1971 a gente consumia 5,5 bilhões de toneladas equivalentes, hoje a gente consome quase, quer dizer, até já passamos esse número, né? Em 2014 nós consumíamos da ordem de 14 bilhões de toneladas equivalentes. Um aumento de mais do que o dobro, né? Mais de 100%, 150%, na verdade, em mais de 4 décadas. 2% ao ano de aumento. Muito bem, então olhando a distribuição aqui, a gente vê que hoje, aqui, desculpa mais uma vez, está em inglês, aqui eu simplesmente copiei e colei essa tabela de lá, eu vou tentar traduzir para vocês aqui o máximo que eu puder. Então aqui tem os países, o primeiro é a China, né?
A China, então, em 2014, ela equivale ao maior consumidor de energia do mundo, da faixa de quase um quarto da energia do mundo, 25%, na verdade 22%, é consumido pela China, tá? E essa situação não era assim em 71. A China era um dos pequenos consumidores de energia naquela época, da faixa dos 7% de energia só. Então, um aumento de mais de 3 vezes, né? Bom, os Estados Unidos, que em 71 era o maior consumidor de energia, com um terço mais ou menos, hoje é o segundo maior, com 16%. Em seguida, a gente tem a Índia, a Rússia, o Japão, a Alemanha e, pasmem vocês, o Brasil. O Brasil é um dos top 10 consumidores de energia do mundo, né? Então, a gente figurava ali na posição 7, né, consumindo da ordem de 2% de toda a energia no mundo. Pois bem, ao que a gente pode atribuir esse aumento do consumo energético? É claro que a população é maior, né? E uma população maior requer mais energia. Isso é um fator. Só que levando em conta o mesmo consumo energético de 1971, eu fiz as contas aqui, se a gente hoje consumisse energia como em 71, a gente não estaria nesse patamar de quase 15 bilhões de toneladas de óleo equivalente, mas sim numa faixa de 10 bilhões de toneladas de óleo equivalente. Então, além do aumento populacional, a gente tem um outro fator aí importante, que é um pouco a mudança de hábitos da população. Cada indivíduo está consumindo mais energia do que em 71, né? Do que no passado, obviamente. Então, fazendo as contas com esse dado que eu trouxe, a gente vê ali que cada indivíduo em 2014 consumiu da casa dos 52.500 calorias por dia, já convertendo. Isso representou um aumento de 33% no consumo do ser humano lá em 1971. Ou seja, além de uma população maior, a população, o indivíduo, consome mais energia. A gente modificou nossos hábitos de consumo. Bom, no próximo slide aqui eu estou trazendo um pouco outra informação, que é como os diversos setores consomem energia, né? Então a gente tem ali o maior consumidor hoje é a indústria, empatado, na verdade, com o setor de transporte, né? Então, transporte e indústria juntos, cada um com mais ou menos 30%, consomem 60% da energia mundial. Logo em seguida vem o uso residencial de energia, seja para abastecer energia elétrica, seja para aquecimento em países mais frios e refrigeração em países mais quentes, né? Então, se a gente parar para pensar nesses três fatores em conjunto, a gente tem mais de 80% do uso energético associado à indústria, transportes e uso residencial. Isso significa, gente, na verdade, que tudo isso tem a ver com o nosso próprio consumo. Indústria, né, produtos que nós consumimos, transporte, obviamente, transporte de pessoas e cargas também, e o uso residencial, né? Então, a gente pode perceber que o nosso consumo tem um impacto muito diretamente associado ao aumento energético aí que a gente tem no mundo, tá? Bom, aqui eu trouxe um estudo da própria Agência Internacional de Energia no relatório do ano anterior, 2018, com dados de 2016, que eles trazem umas projeções interessantes, que nesse último eles não trouxeram. Então, aqui são os possíveis cenários para o futuro, né? Então, à esquerda, eu tenho um cenário onde as políticas já adotadas, na verdade não adotadas, mas prometidas pelos governantes nos últimos encontros mundiais, né, assembleias mundiais para tratar do clima e da energia, a gente percebe então que do lado esquerdo, o slide aí na figura, a gente tem a projeção onde todos os governos cumprem o que foi prometido. E a gente consegue perceber, aqui em cinza um pouco mais escuro são os dados reais, e aqui é a projeção do futuro. A gente consegue perceber que o consumo energético continua aumentando muito rapidamente.
Tá? No lado direito, a gente tem um cenário um pouco mais otimista, né? Que além das políticas já prometidas pelos governantes, a gente tem aí, enfim, uma situação mais favorável, ou seja, os países passam a fazer mais do que prometeram. E a gente tem, então, um cenário que a Agência Internacional de Energia chama de um cenário de desenvolvimento sustentável. A gente percebe, então, que há praticamente um estacionamento no consumo energético, né, vindo a ser reduzido após 2030, onde a gente vê a redução de algumas fontes não renováveis, principalmente o gás natural e o carvão, e a gente vê o aumento de algumas fontes renováveis de energia. Né? Então, esses passos, né, essas decisões seriam importantes para o futuro da energia no nosso mundo. Bom, aqui tem um estudo bem interessante, que eu acho bem interessante, foi feito por um físico, Peter Würfel, no livro Dispositivos Fotovoltaicos, né? Física de Dispositivos Fotovoltaicos, a referência está aí embaixo, quem tiver interesse em olhar. Ele faz a seguinte projeção, né? Se a gente continuar o nosso consumo atual, baseado praticamente em petróleo, gás natural e carvão, como vocês viram, que são fontes não renováveis, de origem fóssil principalmente, aonde nós iríamos parar, né? E ele faz uma estimativa interessante da reserva que ainda tem na Terra de combustível fóssil. E como é que ele faz isso? Ele considera que todo o oxigênio gasoso presente na Terra hoje, na atmosfera, ele veio da fotossíntese. E, de fato, isso confere, né? Existem modelos biológicos que apontam nessa direção, de que o oxigênio na Terra, antes da vida existir, ele estava na forma de óxido, né? E na água, obviamente, a maior parte. E à medida que os seres foram passando a se desenvolver, evoluir, fazer fotossíntese, esse oxigênio passou a ficar disponível para a gente poder respirá-lo, né? Então, levando em consideração a quantidade de oxigênio que existe hoje na atmosfera, a gente pode fazer uma engenharia reversa para saber o quanto de combustível fóssil existe, né? A conta está aí no slide. Isso dada a ordem de 400 mil bilhões, ou seja, 400 trilhões de toneladas, tá? Seria a massa de carbono existente na Terra hoje. E, claro, carbono na forma de combustível fóssil e na forma também, né, dos combustíveis, da matéria orgânica que existe hoje. E até agora, estimativas mostram que a gente encontrou cerca de 10 trilhões de carvão equivalente. Ou seja, ainda tem bastante combustível fóssil na Terra. Caberia a gente escolher se é isso que a gente quer continuar fazendo, consumindo energia a partir dessas fontes. Um outro estudo importante, no relatório de 2012 da Agência Internacional de Energia, mostra aqui nesse gráfico a oferta de combustível líquido no mundo, né? Na verdade, de petróleo. E a gente tem, então, o eixo vertical em milhões de barris por dia e no eixo horizontal o tempo. É claro que os dados vão até 2015 e depois de 2015 são projeções. Minto, os dados vão até 2010 e depois de 2011 é tudo projeção, né? Então a gente tem aqui a barrinha mais vermelho mais escuro, são os campos de petróleo em produção atualmente, né? A gente vê que, na verdade, aqui essa curva tende a ficar mais ou menos constante, né? A projeção dos dois. Só que, com o tempo, no futuro, a gente vê isso caindo. Olha, percebam que em 2035 a gente estaria mais ou menos aqui em 25 milhões de barris por dia, enquanto que hoje a gente está na faixa de 70. Né? Então, haveria uma redução de mais da metade da produção de petróleo já em menos de 15 anos. Né? É claro que ele mostra também campos que ainda estão em desenvolvimento e que, obviamente, viriam a contribuir com a oferta de petróleo no mundo. Esse salmão aqui, né, indica isso. Ou seja, é petróleo que ainda não pode ser explorado,
mas que está sendo desenvolvido e no futuro com certeza vai ser explorável. Então a gente tem aqui essa barrinha salmão, elevando esse nível de 25 para mais ou menos os 52, ainda não atingindo a demanda de hoje, né? Aqui em rosa, vamos dizer assim, um vermelho bem mais claro, um rosinha, a gente tem campos de petróleo que ainda vão ser encontrados, né? A estimativa da Agência Internacional de Energia. Isso, então, faz com que essa barra vermelha aqui total chegue a uns 65 milhões de barris de petróleo por dia. Mesmo assim, isso não atinge, isso não supre a nossa demanda de petróleo hoje, tá? E aí ele coloca aqui umas outras projeções de redução de perdas e tudo mais, dizendo que a gente pode sim conseguir extrair mais energia do petróleo. E mais uma vez eu deixo aqui claro que não é por falta completa de petróleo, mas, enfim, uma escolha que a gente tem que fazer para o futuro. Aqui é uma análise muito recente, né? A Agência Internacional de Energia desse ano, levando em consideração, inclusive, essa pandemia de coronavírus que nós estamos atravessando. Eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2020, né? Então, a gente percebe nesse gráfico da direita duas linhas coloridas, uma azul e uma verde. A azul é a produção de petróleo no mundo e a verde é o consumo de petróleo no mundo. E nós percebemos que desde 2015, que é quando esse gráfico começa, o consumo e a produção são muito empatados, né? Então, basicamente, tudo que é produzido é consumido. A gente tem uma queda absurda no consumo aqui em 2020. Faz sentido, o coronavírus, as pessoas estão em isolamento social, menos transporte de pessoas, também carga nem tanto, mas menos transporte de pessoas, reduz aqui o consumo de petróleo no mundo. E a produção não diminuiu muito, né? Ou seja, a gente vai ter aí um estoque de petróleo grande para os próximos meses, né? Mas aqui a projeção, né, que é 2020 aqui para frente, abril para frente, mostra que, na verdade, para o ano que vem, o consumo vai ser maior do que a oferta. Ou seja, não vai ter petróleo suficiente para todo mundo. Ou seja, para os nossos processos. Nós vamos ter que tirar energia de outras fontes. Então, esse é o segundo dado que eu mostro para vocês, indicando que o petróleo não vai ser suficiente nos próximos anos. E, é claro, um investimento maior poderia ser feito na área de petróleo e gás, só que são escolhas que nós temos que fazer, né? Devemos investir em petróleo e gás ou devemos investir em outras fontes de energia? Vamos discutir isso ao longo dos slides.